Ato 3. Estandartes de névoa. Capítulo 1. O Vishu sobrevoou a região árida conhecida como as Terras Mortas. A visão superior proporcionava uma melhor contemplação do cenário irregular e, principalmente, de seu desenho geográfico rochoso provocado pela erosão milenar. A região trazia lembranças inevitáveis ao rei Anísio Branford. Tinha sido ali o campo de batalha que definiu a Primeira Guerra Mundial de Nova Eter. O local em que homens e gigantes se enfrentaram, depois que a então campeã de Arsalum, Bradamante, matou o campeão gigante Polifemo na frente dos dois exércitos. E onde o rei Anísio chegou dos céus em uma máquina similar àquela para traçar as estratégias finais, baseadas em direção do vento e queima de sua própria paliçada, e lutou em meio à cortina de fumaça contra Minotaurus e Brobdingnag. Não por acaso aquele tinha sido o local escolhido. Localizada na divisa entre os reinos do Forte, Stalia e Minotaurus na terra e Brobdingnag no céu, a região neutra era o cenário perfeito para o que se seguiria, primeiro pela sua posição geográfica. E, segundo, pela história que carregava por debaixo da argila. Vishu desceu enquanto os exércitos já estavam posicionados. De um lado os soldados de Cálice do Forte, com o rei II e o rei Tércio à frente da cavalaria, ao lado dos soldados de Stalia, com o rei Alonso Coração de Neve e o primeiro-ministro Robert de Locksley na liderança. Do outro, o exército de Minotaurus com Helena Bravaria na dianteira. Ela vestia um manto fino azulado, com um capuz lhe cobrindo a cabeleira negra. Apesar de visualmente reconhecível, se observado de perto, seria possível notar o quanto aquele exército não era mais o mesmo. Suas armaduras não reluziam mais da mesma forma, suas espadas não tinham o mesmo fio e seus escudos apresentavam ferrugem, e mesmo seus cavalos demonstravam uma aparência não tão saudável, algo inadmissível para aquela cultura alguns anos atrás. Sem a necessidade de marchar parte do exército de Arsalum até ali, o rei Anísio desceu acompanhado de Rinaldo Grimaldi, capitão da Guarda Real, e um grupo pequeno de soldados de elite, na verdade todos cavaleiros de Elsin se passando por soldados reais comuns. Por último, trazendo o condenado, surgiu João Hanson, em seu primeiro exercício oficialmente como novo campeão de Arsalum. João vestia a armadura branca, a mesma que um dia foi de Axel Branford, a mesma que Bradamante utilizou naquele campo de batalha. Os cabelos estavam curtos, cortados com estilete por Ariane, e ele carregava o elmo com orgulho que um campeão nacional deveria demonstrar. O rei, o capitão e o campeão tomaram os exércitos aliados de Stalia, de Cálice do Forte como seus, ainda relembrando a aliança que fez parte da Batalha das Terras Mortas. Se já tive algum outro momento na vida em que senti mais desprazer em rever um ser humano, nesse instante não me lembro, e disse Robert de Locksley, ao observar o antigo autoproclamado imperador sendo trazido. Eu entendo a sensação, e comentou o rei Alonso, observando a antiga amante à frente de Minotaurus. Ainda escoltado por João Hanson, e com as mãos amarradas, Victor Ferrabras se mostrava extremamente debilitado. Talvez seu único detalhe ainda reconhecível fosse a cabeça inteiramente raspada, de resto, se mostrava um homem frágil, magérrimo, cabisbaixo, praticamente o símbolo de tudo o que o atual reino de Minotaurus se tornará, e queria esquecer. Ou se reerguer. E foi assim que, desmontados dos cavalos, as duas partes caminharam em direção uma da outra a fim de fazer história mais uma vez. Capítulo 2. Axel sentiu os golpes baterem em 4 pontos diferentes de seu corpo fechado em posição defensiva. As pancadas vinham de Ruggiero e doíam como se fossem de punhos de pedra, mas ele não poderia esperar menos de uma pessoa que aprenderá a respeitar em um torneio chamado Punho de Ferro. Sua respiração melhorou e disse Ruggiero, ainda surpreendendo Axel com a melhora da pronúncia e conjugação do idioma altivo. Não apenas isso, confirmou Axel, saindo da guarda fechada. Eu busquei aprimorar todos os fundamentos em que você me fez pensar. E o que te trouxe de diferente? Axel olhou para Tuane parada no alto de uma árvore, observando a luta como única testemunha. A harmonia, e disse o príncipe. Não interna, mas ao menos com tudo ao redor. O que falta para a harmonia interna? Vencer a luta que inspirou todo o treinamento. Ruggiero percebeu a seriedade. O príncipe de Arsalum falava a sério. Que luta você precisa vencer, Axel? Ira, e revelou ele. A sua ira? Eu preciso vencer o mestre a não ira. Ruggiero demonstrou espanto, o que era raro, e só isso já representava muito sobre o desafio lançado. Vingança? Perguntou o oriental. Também, mas não apenas. Ruggiero esperou por mais, mas não veio. Então perguntou, é essa realmente a luta que você precisa vencer? Não agora, e disse Axel. Mas em breve, sim. O que você não está me contando? Axel titubeou. Eu não quero soar arrogante, e não se preocupe, e disse Ruggiero. Não existem fadas lhe testando aqui. Axel sorriu.
O comentário era inteligente, ainda mais se você também se lembrar de algumas conversas anteriores deles. Eu preciso vencê-lo para saber se sou eu o verdadeiro Pendragon. Ruggiero se manteve em silêncio por um momento, enfim compreendendo. Ou decidindo se a conclusão fazia sentido. Se é assim, nós vamos precisar intensificar esse treinamento. Capítulo 3. A que título deveríamos nos referir aqui? Perguntou o rei Anísio. Condessa. Imperatriz? Comandante, e resumiu Helena, retirando o capuz. A pele apresentava algumas rugas mais marcantes, demonstrando um envelhecimento súbito nos últimos anos, disfarçado por maquiagem. Um termo sem necessidade de gênero. E normalmente cedido a líderes militares, e acrescentou o rei Tércio. O rei Alonso se posicionou atrás dos 3 reis Branford, como se ambos lhe fossem uma barreira para evitar Helena. Seus olhos nunca se mantinham nela mais do que alguns segundos, apenas o ato de olhar para ela resgatava fraquezas das quais ele não queria lembrar. Comandante, e disse o rei Anísio, com certo desdém. Você na posição de líder de Minotaurus tem total consciência dos termos propostos e das consequências imediatas do acordo que estamos prestes a concretizar? Helena encarou Ferrabras diretamente pela primeira vez até ali. Sem dúvidas, disse ela, como se não fosse muito para tê-lo de volta. Então na posição de rei de Azalum, e não faça, e disse a voz fraca, mas suficiente para cortar a voz do rei. Não aceite. Nem mesmo por mim. As atenções se concentraram em Victor Ferrabras. Fazia tempo que ele não falava, e era curioso que suas palavras retornassem exatamente no mesmo cenário em que se calaram. Pelo contrário, reafirmou Helena. Você é exatamente o motivo pelo qual nós estamos aceitando esse acordo. Minotaurus sem um exército se tornará um reino sem identidade, e insistiu o condenado. Um reino que viverá do passado. Então das cinzas se reerguerá um novo reino, e disse Helena. E, para isso, você é necessário. Você será a peça-chave para o futuro dessa nação. É possível se dizer que Ferrabras sorriu ali. Curto, quase imperceptível, mas um meio traço no canto da boca de um rosto quase cadavérico. A sensação de um homem derrotado sentindo um pouco do orgulho perdido, mesmo da pior forma que gostaria. Condessa Helena bravaria, e disse o rei Anísio, enfatizando a mensagem. Na sua condição de atual comandante do reino de Minotaurus, eu, Anísio Terra Branford, rei de Azalum, transfiro a seus cuidados Victor Ferrabras na condição de derrotado de guerra, perdoando os crimes do condenado e destituindo o embargo à sua nação. Em contrapartida, Minotaurus concorda em uma aliança e troca de informação em boa-fé na busca pelo novo Merlin de Cristo, além da renúncia ao direito de um exército e de declarar guerra a outros reinos. Helena sorriu com os lábios unidos, ainda como se o preço fosse pouco. Minha nação e eu concordamos com os termos, e disse ela. Assim como relembro que isso também é um acordo de que, enquanto os termos forem obedecidos, Azalum também se compromete a não declarar guerra contra Minotaurus. O rei Branford fez um sinal um tanto incômodo de concordância, e Robert de Locksley levou à tela um papiro com as condições descritas, além de pena e tinta. Os soldados de elite que acompanhavam o rei Anísio se prepararam para agir, ou afinal, ninguém estranharia se Helena simplesmente rasgasse aquele documento e de repente atacasse seu rei. Mas Helena Bravaria assinou o documento. E seu sorriso não desapareceu. Agora espero que cumpram sua parte, e disse ela. Houve um momento de tensão, e então o rei Anísio se virou para João Hanson e aqueceu. O cavaleiro branco passou em meio a reis, soldados e políticos, guiando uma das figuras históricas mais conhecidas do mundo. Uma faca lhe foi entregue, e João cortou as cordas que distinguiam Ferrabras de um homem comum. Siga até ela sem fraquejo, ordenou João. Um movimento em falso e tem o direito de matá-lo. O condenado compreendeu, concordou e seguiu em frente. Foi assim que Ferrabras passou para a custódia do outro lado, enquanto Helena se virou de costas para seu exército. Minotaurus, bradou ela, ecoando o grito pelas terras mortas. A partir desse momento, vocês não são mais soldados, mas homens livres e destituídos de sua obrigação militar. Qualquer tipo de decisão em suas vidas pertence única e exclusivamente a vocês, sem qualquer tipo de comando de guerra hierárquico. Os soldados minotaurinos, em um ato marcante e um tanto arrepiante, admito, deixaram escudos e espadas caírem, ecoando o som pela terra árida. Em seguida, as armaduras foram desprendidas dos corpos e tombaram, exatamente como Sherwood um dia fez diante de Stalia, em uma guerra vencida sem uma única flecha disparada, ao menos da parte vencedora. Por fim, os líderes deixaram seus estandartes tombarem, como se não significassem mais nada. Como se não fossem mais estandartes de madeira e pano. Como se fossem simplesmente estandartes de névoa. Quantas guerras, Branca? Quantas guerras serão precisas para que tenhamos um pouco de paz?
A pergunta que ele havia feito à sua rainha tantos anos atrás retornou à mente do rei Anísio Branford diante daquela cena. Havia ele atingido enfim sua grande meta? Havia ele honrado o sobrenome que lhe passou a coroa? Talvez. Contudo, a resposta evasiva de Branca Coração de Neve sempre lhe preocupava. Essa é uma pergunta que apenas semideuses sabem a resposta, e nós vamos reerguer essa nação, e sussurrou Ferrabras para Helena, como se a frase fosse uma forma de dizer que ela fez a coisa certa. Nós iremos fazer tudo o que for preciso. Sim, e concordou ela. Sem sombra de dúvidas, vamos fazer isso. Foi quando Helena Bravaria tirou sua própria faca de dentro do manto azulado e cortou a garganta de Victor Ferrabras. Capítulo 4. Dessa vez não havia apenas 2, mas 4. A pedido de Ruggiero, os irmãos gêmeos Michael e John Darling se uniram ao treinamento de Axel, armados com 2 porretes de metal cada um. O quão leve nós devemos pegar com Vossa Alteza nessa prática? Perguntou John, testando o peso e girando os bastões. Axel está testando uma arte marcial criada no Nunca, e disse Ruggiero, deixando os irmãos em choque por um momento. Uma arte marcial superior, desenvolvida sob a tutela do atual Pendragon. Os olhos dos irmãos se apertaram, como se Axel não fosse mais seu príncipe, mas um traidor a ser punido. Afinal, aqueles 2 eram irmãos de Wendy Darling, a mesma Wendy que morreu por amar o rei Peter Pan. Então, nesse momento, eu lhes dou permissão para se esquecer que estão diante de seu príncipe, e ordenou Ruggiero. Isso é o quão leve vocês podem pegar com ele. John e Michael Darling tomaram posição, ansiosos pelo início daquilo. Capítulo 5. O mesmo choque que você sentiu foi compartilhado nas Terras Mortas. Victor Ferrabras agonizou por um momento com o talho no pescoço, chacoalhando e buscando ar, enquanto sua vida se esvaía devido ao sangue que manchava o campo onde ele perdia por 2 vezes, e deveria ter morrido em batalha. Ao menos em batalha. O que você pretende com uma insanidade como essa, mulher? Gritou o rei segundo. Eu lhes disse para não confiar na palavra de uma meretriz. Afirmou o rei Alonso. Não me compare com sua falecida rainha, rei da neve. A única coisa que pretendo aqui é honrar nosso acordo, e disse Helena, ainda com uma tranquilidade perturbadora. Ferrabras estava sob a custódia de Minotaurus, e não cabe mais a nenhum de vocês julgar o que devemos fazer com ele. Os representantes dos reinos aliados se prepararam para contestar, quando a voz do rei Anísio retomou o comando. Vela tem razão, e disse o rei. Por mais inesperada que a cena seja, nós não temos voz sobre seu direito a sentenciar seu antigo imperador. O que temos voz é em relação ao que isso vai significar e a que medida iremos tomar ainda aqui nesse campo. Então me diga, comandante Bravaria, vi agora. Nenhum minotaurino abaixou para apanhar suas armas jogadas ao chão. Nenhum, porém, recuou de sua posição. Como dito antes, o Minotaurus pretende honrar seu acordo, já afirmou Helena. Vocês querem informações em boa-fé sobre o novo Cristo? Pois nós a temos. O novo Merlin foi encontrado em um vilarejo de Brei. Dessa vez o coração do rei Anísio parou por um momento por debaixo da armadura. Aquela informação era verdadeira, ele sabia que era verdadeira, graças a Sabino von Fígaro e Maria Hanson. Seu objetivo oculto até ali era o de voar para lá em seu Vishu após aquele acordo, e então, utilizando Minotaurus como seu novo exemplo de aliança, desestimular os reinos inimigos a novas guerras, e enfim unificar o mundo em uma paz inevitável em prol da figura da criança santa que deveria simbolizar o amor incondicional, mas havia gerado até ali apenas discórdia e desavenças. Você está com a criança? Perguntou o rei Alonso, diante do silêncio dos 2 reis Branford. Não, e admitiu Helena. Ou, do contrário, pelo acordo estabelecido, se ela estivesse sob minha custódia, eu deveria entregá-la a vocês em um ato de boa-fé, não é? Sempre parecia haver algo a mais em cada linha do que ela dizia. A criança não está comigo, reafirmou Helena, aumentando o sorriso. Na verdade, ela está sob a custódia dele. O vento sussurrou nas terras mortas como os soldados se lembravam. Era um som que vinha devagar, pelos cantos rochosos, erguendo poeira e enervando as pessoas. Dessa vez, porém, ele não era natural, porque ele não vinha do vento, ele vinha da névoa verde escura que de repente começou a tomar a área atrás do exército destituído de Minotaurus. Os soldados de Cálice, do forte de Stalia retiraram suas espadas, prestes a entrar em combate a um comando militar. Ela preparou uma arapuca, rei Branford, e gritou Robert de Locksley. É melhor avançarmos antes que avancem sobre nós. Não, e disse o rei Anísio. Ela ainda não quebrou nenhum acordo. A névoa esmeralda aumentou, tanto em densidade quanto em expansão, até que pontos dentro dela se pareceram com formas humanoides e monstruosas, e essas formas saíram de dentro da névoa, tornando realidade o que deveria ser pesadelo.
Foi assim que uma parte dos soldados de Uruk liderados pelo rei Feravoer, soldados de Huk liderados pelo rei Gilgame e gigantes de Brobdingnag liderados pelo rei Blunderbore surgiram nas Terras Mortas. Sei o que você deve estar pensando, e concordo sem sombras de dúvidas, e aquilo teria sido suficiente para o rei Anísio Branford avançar sobre os recém-chegados. Veja bem, se pensarmos friamente, em teoria, Minotaurus ainda não havia descumprido nenhuma parte do acordo. Mas alguma coisa estava acontecendo, algum tipo de afronta estava sendo demonstrado, e nós sabemos que a adrenalina faz os homens reagirem por instinto. Então, para que o rei Anísio não tivesse tomado uma atitude mais drástica naquele momento foi porque algo ainda mais surpreendente aconteceu, grandioso o suficiente para travar até mesmo uma ação por instinto. E eu posso lhe contar o que foi. Foi o fato de que por último, à frente dos soldados monstruosos e agigantados recém-chegados, surgiu uma figura esguia e trevosa, como uma sombra humana que decidisse tomar forma, sem total distinção do que seria sombra e do que seria roupa. Uma figura lendária com rosto sem carne, tanto pelas histórias de suas escolhas quanto pelo isolamento de seu reino. O líder do único reino a não tomar partido durante a Primeira Guerra Mundial de Nova Etir. Oscar Zoroaster, o mago capaz de negociar com demônios. Apenas a presença daquele lince era suficiente para traumatizar ou enlouquecer um homem, mesmo os não puros de coração. Mesmo os reis ali presentes nunca o haviam visto antes, apenas na imaginação idealizada por seus bardos, e mesmo eles não acreditaram em todas as histórias contadas. Histórias de pactos de um mágico com entidades, de vendas da própria alma em troca de vingança, de poderes incalculáveis e capazes de assustar até mesmo homens que sobreviveram a caçadas dos piores tipos de bruxas. Histórias do Mago de Oz. Capítulo 6. Michael atacou com os bastões de metal por 3, 4, 5 vezes. Axel se esquivou em todas elas, afinal, bastaria um único bloqueio para que os ossos de seus braços fossem esmigalhados. No meio da dança dos bastões, o instinto do príncipe socou uma brecha, e Michael sentiu uma das bochechas afundar. Então John bateu com um de seus bastões contra as costas de Axel, contorcendo o príncipe, que recebeu outro golpe no quadril e então um de John no rosto, indo ao chão. Os irmãos têm sua própria sintonia, e disse Ruggiero. Se isso é o melhor que você tem a oferecer, é bom passar longe das 7 montanhas. Axel se levantou, e mudou a estratégia. Avançou sobre John, se esquivou do contra-ataque, recuou antes que Michael lhe atacasse. E assim manteve as sequências. Avançava, se esquivava, recuava. A princípio, a estratégia parecia eficiente, embora os 2 cavaleiros de Elsin estivessem lhe infligindo mais dano do que o oposto. Até que ele avançou sobre Michael, que, de repente, recuou. Antes que Axel se reposicionasse, John fingiu um avanço, e Axel se esquivou para ele. Mas o ataque não veio de John, veio de Michael. Assim Axel sentiu um dos bastões no estômago e tombou. Você está enfrentando 2 cavaleiros de elite, que conhecem seus movimentos e também sabem se adaptar, e disse Ruggiero. Se isso é tudo o que tem a oferecer, eu não deveria estar perdendo o tempo deles, nem o meu. Axel cuspiu sangue e se ergueu devagar, em seu movimento de retorno clássico lembrando o desenrolar de uma centopeia. Ruggiero estava certo. Aqueles homens seriam capazes de aguentar o que ele tinha a oferecer de novo. Foi por isso que os olhos dele se tornaram vermelhos. E do alto de sua árvore, os de Tuane brilharam iniciando o amálgama. Era a hora de dar a eles algo que ainda não tinham visto. Capítulo 7. De todos os cenários que pudéssemos esperar no dia de hoje, admito que este foi inimaginável, e disse o rei Anísio, frente a frente com o Magolin Chios pela primeira vez. Eu imagino, e foi a resposta da sombra humana, cuspindo escuridão entre as palavras. O rei Anísio tentava não se mostrar intimidado, mas por dentro estava, e nenhum de seus aliados iria culpá-lo por isso. Afinal, eu já lhe contei uma vez que em Nova Eter se acreditava que apenas o mestre anão orgulho seria capaz de rivalizar com aquele ser em poder, e somente uma crença como essa já dizia muito sobre o que poderia acontecer ali. Não satisfeito, porém, com a própria tentativa de demonstrar coragem, o rei Anísio deu um passo à frente dos seus, se aproximando de Oz. A cena lembrava aos soldados de por que eles eram soldados, e aquele homem era o rei. É verdade o que dizem as histórias? Perguntou Anísio. De que eu era um homem como você antes de me tornar uma entidade como eu. De que você era um homem comum de Azalum. Ainda que dotado de uma face esquelética, ali foi a primeira vez em muito tempo que o Mago de Oz exibiu um traço mínimo da humanidade que ele próprio havia renegado. Sim, e admitiu ele. Numa época em que nenhum Branford era rei. O rei Anísio aqueceu em respeito. Saber que não era sua família no comando não modificava o fato de que Azalum havia criado uma força que estava prestes a se voltar contra ela.
Quase como um exemplo proposital, as presenças do rei Feravoer, do rei Gilgame e do rei Blunderbore, se não impunham respeito diante dos reis vencedores, ao menos aumentavam suas dúvidas e reforçavam a sensação. Todos eles carregavam os próprios estandartes de seus reinos e se mantinham afastados e em silêncio, como crianças à espera da ordem dos pais. E o que significa a presença dos reis derrotados? Perguntou Anísio. Que eu não fui o último perigo que sua aliança criou contra si mesmo. O rei Tércio e o rei Alonso se colocaram ao lado do rei Anísio. Isso é sua ameaça? Perguntou Tércio. Eu não faço ameaças, e disse Os, eu sou a ameaça. A maior que vocês jamais desejariam. Os reis se olharam, buscando o que era seriedade e o que era vazio. Então é isso? Minotaurus aceitou nosso acordo, mas os outros reinos derrotados pretendem se unir a Os? Perguntou o rei Anísio. Não, e disse Os, é isso que vocês não entendem. Não existem mais outros reinos. Ali aconteceu, e eu me arrepio apenas de dividir esse momento com você. O momento que simbolizou o exato início da nova era de Novater, bem diferente do que um dia o rei Primo Branford havia sonhado. O momento em que os reis derrotados fizeram os vencedores entenderem por que estavam ali. O momento em que o rei Voer, o rei Gilgame e o rei Blunderbore deixaram seus estandartes caírem nas terras mortas. O momento em que eles assumiram que não eram mais reis. Há tempos Arsalum é considerado o maior dos reinos, servindo de liderança para todos os seus aliados. Mesmo a história de Novater foi escrita sobre seu ponto de vista, com suas conquistas ressaltadas por heroísmos, e seus crimes e falhas ignoradas. As mortes de mulheres inocentes queimadas em fogueira foram tratadas como percalços de um objetivo maior, civilizações que recusaram sua cultura e religião foram tratadas como selvagens e seus reinos chamados de esquecidos, o embargo que levou milhares de famílias às ruas foi simplesmente tratado como sentença de guerra. É curioso que um reino que se orgulha de colocar a família de um moleiro no trono tenha tanto apreço pelo poder. É curioso que um reino capaz de colocar uma fada como rainha tenha até hoje tanto receio de fadas caídas. Vocês têm um sacerdote capaz de manipular uma pedra da criação, mas temem o estudo da magia? Então o problema não está no estudo, está na falta de controle da coroa sobre isso. Eu sei o quão nobremente as canções de seus bardos cantam sobre Arsalum, mas sei que tipo de nobreza esse orgulho fantasioso gerou. E por muito tempo tenho me isolado e me mantido às bordas do que acontece na mesma Novater que todos nós vivemos. Vocês olham reinos de homens-fera, de humanoides, de gigantes, e os reduzem aos monstros que vocês precisavam que existissem. Já eles olham de volta para os humanos e veem o quão monstruosos vocês podem ser. Como podem seus reinos exigirem lealdade, se suas fronteiras estão fechadas? Há pouco tempo vocês ainda colocavam trolls para lutar como escravos em arena. E quando seu príncipe libertou um deles, ele lhe fez seu guarda-costas, jamais um membro de sua guarda real. Quanto das raças deles pode ser encontrado em seus reinos? Quantos humanoides, quantos gigantes? Vocês vivem em um mundo em que tabernas se tornam atrações quando orcos são espancados pela realeza. As fronteiras de seus reinos estão fechadas para tudo que lembre a vocês de que talvez, apenas talvez, sua raça não seja superior, nem melhor, nem um único ponto de vista de uma história que irá continuar. E, se por muito tempo eu mantive meu isolamento, o que eu teria a dizer sobre isso hoje seria apenas, e não mais. Acredite, aquelas palavras assustavam 3 reis mais do que qualquer face cadavérica ou história de pactos com forças ocultas. Porque hoje Rok, Uruk, Brobdingnag e todas as tribos que vocês trataram como esquecidas se unem em uma única bandeira. A bandeira do reino de Oz. A ação seguinte arrepiou dos braços até a ponta da espinha. O momento em que os representantes dos reinos derrotados presentes ergueram um estandarte com um símbolo jamais visto antes. Uma flâmula representada com o desenho de um espantalho, representando os reinos esquecidos, o desenho de um leão, representando o povo fera de Uruk, e o desenho de um grande homem de metal, representando Brobdingnag, ao redor de uma moldura simbolizando tijolos de ouro, a cor da estrada que diziam levar ao reino sombrio. Aquele era o maior temor que os reinos humanos do ocaso nem mesmo sabiam que deveriam ter. Porque se você pegar o mapa de Novater e observar atentamente sua geografia, irá notar que isso tornava o reino de Oz basicamente dono de toda a área norte do continente ocidental e, de longe, o maior reino do mundo. E foi ali que eles entenderam que Arsalum não era mais o reino dos reinos. E o atual rei Branford não era mais o rei dos reis. Capítulo 8. Jon e Michael Darling ainda gemiam e se contorciam no chão, recuperando-se do massacre que havia acontecido. Então nisso seria Etherin? Perguntou Ruggiero. Sim, e confirmou Axel. O caminho do éter. No que se baseou a sua mudança de postura durante o combate? Minha harmonia com Tuane e revelou Axel pela primeira vez a alguém.
Ruggiero olhou para Tuane ainda no alto da árvore, e então novamente viu os dois cavaleiros de Elsin quebrados no chão. Você consegue ver a luta pelos olhos dela? Vai além do que parece, e disse Axel. Eu sinto o mundo pela visão dela. Um mundo de formas e pensamentos, que vai além dos 5 sentidos. Mas sem ela você não tem esse gatilho? Não a princípio. Ruggiero pensou sobre aquilo, lembrando um professor da Escola Real do Saber decidindo a aprovação de um estudante. Então isso não é arte marcial, e definiu ele. Aquelas palavras doeram em Axel mais do que os golpes dos bastões de metal. Você não estaria sendo um pouco intransigente nisso? Perguntou o príncipe. Não, e concluiu Ruggiero, sem precisar pensar. Eu só estou lhe dizendo o que você não queria ouvir. Axel colocou as mãos na cintura, exalando a frustração. Por um momento havia ali resquícios do príncipe de Noveter pouco acostumado a ser contrariado naquele passo. Para ser arte marcial, o que você criar precisa ser possível de ser aprendido e reproduzido por qualquer pessoa. Precisa exigir dedicação, e tornar a pessoa melhor não apenas na arena, mas também fora dela. Se o caminho do éter necessita se conectar com seres místicos únicos, e não pautar sua evolução em nenhum conceito de honra e disciplina, você então criou apenas um sistema de luta para si. Um sistema extremamente original e eficaz, é verdade, e que pode levá-lo a vencer combates que você jamais conseguiria antes, embora dentro de uma arena usar uma ajuda externa possa ser considerado trapaça. E, se era esse o seu objetivo, se orgulhe. Mas, se o seu objetivo era deixar um legado, então ainda há um caminho a ser percorrido. E não sou eu a pessoa que você precisa para lhe ajudar nesse momento. Por que você diz isso? Porque você precisa encontrar um gatilho dentro de si, que seja independente de uma criatura externa. A parte da guerra você já desenvolveu e entendeu com eficiência. O que você precisa agora é desenvolver e entender a parte pacífica. Axel manteve-se olhando para o chão. Era essa a visão de um homem de cabeça baixa. E quem seria a pessoa certa para me ajudar nesse momento? Perguntou o príncipe, tentando tirar a raiva e a frustração, e se aproximar da humildade. Entender essa resposta é a razão de todo o processo. Capítulo 9. Então foi isso, e disse o rei Anísio, após o choque preenchido pelo som do vento. Vocês vieram até o cenário onde perderam a batalha apenas para dizer como pretendem iniciar uma segunda guerra. Eu não perdi nenhuma batalha, e corrigiu Oz, e nenhum de vocês até hoje soube o que é guerrear comigo. A frase era forte, o tom era ríspido, mas era a verdade. E, hoje, estamos aqui de maneira pacífica unicamente revelando a unificação de nossos reinos ao rei que seus reinos consideram líder. Se isso for motivo para provocar uma guerra, será uma guerra iniciada por sua parte visando apenas a uma supremacia ameaçada, e isso dirá muito sobre o conceito de nação que vocês pretendem escrever nas canções dos bardos daqui para frente. Isso dirá muito sobre como vocês querem ser lembrados como reis. E de quem serão os monstros e heróis de nossa próxima história. Anísio Branford perdeu a sensibilidade dos dedos, o peito apertou, a respiração se contraiu, e ele sentiu o princípio de um ataque de pânico, mas manteve-se firme. A mente tentou se dispersar, e ele chamou o foco. Contou alguns números, focou em cheiros, em sabores, em sons, em qualquer coisa que não o deixasse se dispersar. Em qualquer coisa que não o deixasse fraquejar, e, mais do que isso, demonstrar fraqueza. Mas Oz era um mago Lynch, uma entidade capaz de saborear medo. Anísio era um rei estrategista, capaz de vencer jogos políticos e jogos de guerra através de estratégias que o adversário jamais pensaria. Só que ali ele não estava apenas perdendo o jogo, ele nem mesmo sabia que haveria um jogo. O fato é que Anísio Branford já havia ficado frente a frente com a própria bruxa, e sido amaldiçoado em uma pele de anfíbio. Mas ele jamais esteve tão apavorado. E onde Minotaurus entra nisso tudo? Perguntou o rei Tércio, diante do silêncio do sobrinho. Minotaurus se manterá apenas um reino neutro, sem exército, que aceitou o acordo proposto por reinos que prometeram não atacá-lo, e disse Helena Bravaria. Aquela cartada era genial, e talvez eu não tenha deixado claro o quanto. A questão é, volte ao mapa de Arzalum como você fez anteriormente e repare a posição geográfica de Minotaurus. Repare que o reino fica exatamente no caminho entre diversos reinos aliados e o novo reino unificado de Oz. Se uma guerra se iniciasse no dia seguinte, ele seria o primeiro reino massacrado. Mas, após o decreto assinado, os reinos aliados massacrarem Minotaurus seria destruir qualquer tipo de política entre reinos em Noveter, demonstrando ao mundo que não existia palavra entre reis, e Arzalum representaria a mesma tirania da qual anteriormente acusava Minotaurus. Ela mente, e insistiu o rei Alonso Coração de Neve. Seu exército vai se juntar às fileiras de Oz na primeira oportunidade. O que você está dizendo, Alonso?
Perguntou Helena, com a intimidade que intimidava. Minotaurus não tem mais exército, apenas homens destituídos do exercício militar de sua nação. Mas se eles quiserem migrar de Minotaurus para outros reinos e ingressarem na fileira de outros exércitos, isso já não nos cabe mais, não é? Afinal, agora eles são homens livres. Mais uma vez, a cartada era genial. E os reis estavam perdendo aquele jogo. Capítulo 10. O sol estava se despedindo na praia localizada ao final da estrada de Malan. A mesma estrada que Axel Branford já havia percorrido pelo céu em um Vishu, e depois pela areia montado em seu corcel, 5 anos atrás. Em uma cena que poderia ter sido eternizada por pintores, 800 entidades nascidas de elementais se mantinham imóveis e de pé, observando a formação do crepúsculo. O desenho que a luz solar cada vez mais fraca projetava em seus rostos iluminava expressões satisfeitas simplesmente pelo direito àquela contemplação, ao mesmo tempo que viam naquele ato natural uma metáfora de duas realidades que estavam se cruzando para que apenas uma delas passasse a reinar. À frente de todas, ainda utilizando a forma de príncipe Shariar, o antigo gênio escravo se mantinha ereto, impassível, com um sorriso curto e uma paciência que a humanidade seria capaz de admirar, se não estivesse prestes a se voltar contra ela. Mas, antes da humanidade, havia outra raça a ser dizimada. Pois em meio aos gênios, em sua forma de espectro, estava Beanche, a ruiva maltrapilha, arauto do mau presságio. E, quando o último raio de sol se espalhou pelo mar, eles sabiam qual caminho seguir com seu rastro de destruição. A primeira à direita. Sempre em frente. Até o amanhecer.